Olá, gente. Sou o professor Osmar e nessa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o modo de produção socialista. Numa outra oportunidade já falamos sobre o capitalismo e hoje vamos abordar um pouco esse sistema que ele é antagônico, né, ao sistema capitalista. Então vejamos, né, o socialismo ele nasce da necessidade de resolver algumas questões, né, alguns conflitos, alguns problemas próprios do capitalismo, que era, né, a desigualdade social. Muito embora não foi o capitalismo que criou a desigualdade social, ela sempre existiu, mas no capitalismo ela acabou tomando proporções alarmantes, fazendo com que esse processo todo servisse de fermento para o surgimento de formas diferentes de pensar e de tentar agir na sociedade. Então, alguns, né, como por exemplo, Saint-Simon, Robert Owen, que ficaram caracterizados como sendo chamados socialistas utópicos, ou seja, aqueles indivíduos que pensaram uma maneira de solucionar essas questões, mas eles não iam ao cerne da questão, eles não combatiam, né, a rigor, né, a essência do capitalismo. Até que, com o surgimento dos trabalhos de Karl Marx, né, surge aquilo que nós vamos chamar de capitalismo científico, né, no qual Marx vai procurar explicar cientificamente, através de uma metodologia, através de um sistema, através de teorias, né, formas de não só combater, né, o capitalismo, mas de agir, né, de forma contrária, de forma, né, a ser realmente um embate em relação ao capitalismo. Bem, diante disso, levando em conta que apenas algumas nações, sobretudo europeias, né, e quando muito Estados Unidos de um lado, o Japão começava a se destacar do outro, mas havia uma grande quantidade de nações, na Europa inclusive, que viviam numa grande pobreza. Uma delas era a Rússia. Então, a Rússia, que já era na época o maior país do globo terrestre, uma área extremamente grande, uma área continental, né? Uma série de questões ali tomavam conta da Rússia. Ela vivia, né, uma situação na qual ela tinha lá um imperador, um rei absolutista, cuja estrutura econômica ainda era basicamente pautada no feudalismo. E aí começam a surgir insatisfações. Essas insatisfações crescem e, em 1917, a gente vai ter aquela que nós chamamos de Revolução Russa. Bem, a Rússia, ela estava presente na Primeira Guerra Mundial, né? Mas enquanto isso, as coisas, do ponto de vista econômico, político e social, né, em seu território, estavam assim, com grandes questões problemáticas. A Rússia praticamente ela sai da Primeira Guerra Mundial, né, e ela vai tentar resolver as suas questões internas. E com isso nós temos a Revolução Russa. Essa revolução ela vai ser liderada por um indivíduo chamado Lenin, que vai ser, né, a pessoa que materializou essa revolução. A partir daí, né, a monarquia czarista ela perde o poder, né, a família, né, ela é eliminada, né, eles são mortos e se institui aquilo que Lenin denominou como ditadura do proletariado. Tá? Esse processo ele vai se construindo e ele vai adquirir, né, uma importância maior em 1922, quando nós temos a formação da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que vai, no seu auge, abranger 15 repúblicas, a Rússia, né, e outras mais, totalizando uma área de aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados. Bem, dentro desse contexto, né, estavam ocorrendo alguns avanços sociais importantes, até que, em 1924, com a morte de Lenin, acaba assumindo um outro indivíduo que é Stalin. Stalin acaba mudando um pouco, né, os destinos desse socialismo russo.
né, ele se mostra como um indivíduo muito mais radical, né, e ele acaba forçando para um processo ditatorial propriamente. É importante dizer isso porque nos ideais do socialismo, o objetivo era que o socialismo seria uma passagem, que o socialismo seria uma transição do capitalismo para o comunismo. Isso, na realidade, nunca acabou acontecendo em nenhuma nação do mundo. Então, elas pararam nesse momento intermediário. No caso da União Soviética, que ficou conhecida, né, e foi a responsável, né, por sustentar esse regime até o seu ocaso, né, que foi ali no final do século XX, esse processo ele foi levado às suas últimas consequências como um regime ditatorial, né, e totalmente diferente, totalmente contrário aos elementos, aos ideais, às características do capitalismo. Bom, como características desse socialismo, a gente pode, né, inclusive, abordar para que vocês consigam fazer uma comparação com as características principais do capitalismo. Então, por exemplo, né, as características que a gente vai observar como principais são as seguintes. Então, vejamos, né, enquanto o capitalismo ele prega a propriedade privada dos meios de produção, o socialismo, ao contrário, ele tem como premissa, né, que nós vamos ter, então, a propriedade estatal dos meios de produção. Então, olha a grande diferença. Enquanto no capitalismo nós tínhamos a propriedade privada, agora nós temos a propriedade estatal. Então, isso já é uma grande diferença. Então, a essência dos dois regimes, a essência dos dois modos de produção. Uma outra característica importante é o seguinte, né? Não havia, então, a gente vai observar que havia uma classe de proletariados. Tá? Uma classe de proletários. Não havia figura do burguês. Não havia figura do capitalista, já que ninguém tem a posse dos meios de produção, a não ser o Estado. Tá? Então, é uma sociedade formada basicamente por proletários, né? Então, não havia, né, essa distinção. Então, a priori, ou pelo menos teoricamente, né, todos eram iguais, todos tinham as mesmas oportunidades. Na realidade, depois a gente vai perceber que nem sempre era assim, mas conseguiram com isso minimizar as desigualdades. Isso, né, ocorreu um certo avanço em relação a tudo isso. Bom, além disso, a gente ainda tem, né, o seguinte, tá? Um outro contraponto em relação ao capitalismo. Enquanto o capitalismo é uma economia de mercado, o socialismo ele é uma economia planejada, tá? Então, o elemento importante aqui era o planejamento econômico, tá? Esse planejamento econômico, ele era levado às últimas consequências de modo a não ter, assim, um jogo de cintura, podemos assim dizer, que pudesse mudar os rumos da economia. Vejam bem, o capitalismo ele é muito ágil. Se a coisa não está funcionando, você muda ele rapidamente e altera, né? No socialismo, tudo era extremamente muito burocrático. Esse planejamento, né? Normalmente eram feitos planejamentos quinquenais, eram por períodos de 5 anos. Então se determinava aquilo que ia cultivar, aquilo que ia produzir, né? E diferentemente do capitalismo, né, esse planejamento ele levava às últimas consequências em relação, por exemplo, né, as áreas que seriam industrializadas. Enquanto que no capitalismo você tem lá os fatores locacionais que determinam que a indústria exista nesse ponto e não nesse, no socialismo, né, isso era uma decisão política. Né, e muitas vezes isso emperrava. Né, então era um problema, né, que os socialistas lidavam. Bem, ainda aqui, né? O planejamento era econômico, né? E aí com isso, diferentemente da economia de mercado. Da mesma forma, né, a produção, ela visava o social. Ou seja, diferentemente também do capitalismo, que a produção era voltada para o mercado, aqui não. Né? O mercado não existia.
Esse mercado não estava presente no dia a dia, né, dos cidadãos que viviam nos países. Nesse caso aqui, estamos falando mais diretamente, né, da União Soviética. Então se pregava que a produção visava o social, né? Os excedentes era controlado, obviamente, pelo Estado. Então, e além disso, né, a gente tinha uma outra característica, né, muito interessante, que era a grande burocracia. Então, a grande burocracia era uma marca, estava presente em vários outros momentos. A gente vai observar também que essa questão ela está sempre muito presente no socialismo. Bom, esse sistema socioeconômico, ele vingou, ele cresceu, né? Vejam, de 1917, né, praticamente podemos dizer que é o período pós-Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, então, nesse momento, ele foi se construindo ao longo, né, desse ínterim, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que vai ser, né, de 18 a 1939, né, esse regime ele vai se encorpar, né, vai acabar formando, em essência, toda a União Soviética, com todos os países que foram agregados. Alguns vieram por livre e espontânea vontade, outros foram, né, realmente assim, por livre e espontânea pressão, né? Então houve uma formação desse Estado e eles cresceram. Tanto é que quando eclode a Segunda Guerra Mundial, né, a União Soviética, ela posteriormente acabou formando, junto com os Estados Unidos, né, o grupo dos aliados. E quando essa guerra termina, né, com a grande derrota da Alemanha nazista, né, os outros países europeus, como França e Inglaterra, venceram a guerra, mas estavam totalmente dizimados. Estavam, né, economicamente destruídos, a economia em frangalhos, a própria estrutura desses países praticamente não existiam mais, né? Então, com isso, o que a gente vai observar? Que emergiram duas grandes nações, Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Bom, né, esse processo todo fez com que, né, a União Soviética se tornasse uma grande potência, né? Desse modo, vai se observar que o mundo socialista amplia-se. Por exemplo, todo o leste europeu acaba se tornando socialista. Nações na época como Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, né, e a própria Alemanha Oriental, né? A Alemanha, ela havia sido, como prêmio de guerra, né, ela acabou sendo dividida em 4 partes: a parte francesa, a parte inglesa, a parte americana e a parte soviética, né? Da parte soviética acabou dando origem à Alemanha, chamada República Democrática Alemã, que foi a Alemanha Oriental. E das outras 3 partes acabou formando a Alemanha Ocidental, a República Federal Alemã. Bom, além disso, né, esse espaço do socialismo ele continuou avançando, né? Vale lembrar ainda que em 1949 ocorre a Revolução Chinesa. E a China, que já era o país mais populoso do mundo, engrossa, né, essa população de socialistas. Então nós vamos ter mais um país socialista. Além disso, aqui na América, que não havia nenhum país socialista, a gente vai ter em 1959, né, através da Revolução Cubana, né, o momento em que a Cuba se torna um país socialista. E isso, inclusive, foi extremamente importante e benéfico para a União Soviética. Por quê? Porque Cuba, ali na América Central, está exatamente nas barbas do Tio Sam, né, muito próximo dos Estados Unidos. Então, no aspecto geopolítico, era extremamente importante, né, em termos de estratégia, em termos de logística, né, era algo extremamente relevante, até por isso que Cuba sempre teve o apoio da União Soviética. Bem, entretanto, o que acaba acontecendo, né? O mundo socialista cresceu, todavia, o grande interesse, né, da União Soviética e das nações socialistas, né, elas estavam em descompasso com o avanço tecnológico promovido pelo capitalismo. Então, ali, e pegando como exemplo maior a União Soviética, eles cresceram muito em alguns setores. Por exemplo, o setor bélico. Em termos de armamentos, né, eles facilmente e rapidamente ficaram ali num grau de igualdade praticamente com os Estados Unidos.
né? Bombas de destruição em massa, bomba atômica, bomba de hidrogênio. Então, a corrida, além da corrida armamentista, né, a corrida aeroespacial. Vale lembrar que o primeiro país que colocou um satélite no espaço foram os russos. O primeiro país que colocou um ser vivo no espaço, né, foram os russos, a cadela Laika, que foi literalmente para o espaço, ela não foi resgatada. E também o primeiro homem, né, a sobrevoar a Terra, né, foi também um russo chamado Yuri Gagarin. Né, cabe a ele a célebre frase de que a Terra é azul. Né? Posteriormente, né, os Estados Unidos avançam essa tecnologia, chegam à Lua, tá? E a partir daí, né, a gente já começa a perceber que o modelo econômico socialista começa a entrar em crise. Tá? Então, nós partimos depois para um momento, né, que vai se caracterizar como crise do socialismo. Bom, crise no sentido de quê? De que o modelo começa a dar sinais de exaustão. Bem, a gente vai observar que algumas das razões dessa crise está, né, de certa forma, ancorada nas questões, por exemplo, ligadas a uma estrutura monolítica do Estado. O que significa isso? Havia um único poder. Né? Inclusive, diferentemente, né, de outras nações, sobretudo as capitalistas, né, e aquelas capitalistas que viviam um regime democrático, aí vale fazendo aqui uma observação. Capitalismo não é sinônimo de democracia, mas as democracias, elas só existiram em países capitalistas. Nenhum país socialista conseguiu alcançar um grau de liberdade que pudesse usar essa terminologia. Tá? Bom, mas aqui, voltando a essa questão, né? Então, uma estrutura monolítica, um único partido, o Partido Comunista Único. Olha, o próprio nome, PCU, Partido Comunista Único. Então, não abria espaço para nenhuma outra forma de pensamento. Esse partido, ele acabou criando uma elite política que, diferentemente daquele proletário, eles tinham uma série de privilégios. Então, criou-se até um termo, né? Quem fazia parte chamada nomenclatura. Então, era uma elite formada por políticos, formada por funcionários públicos do alto escalão, ou seja, aqueles que controlavam e viviam nos privilégios, né? E isso causava uma série de insatisfações ali. Tá? O agravamento das questões burocráticas. Isso também foi algo assim que contribuiu bastante para a crise. Né? Tá? Então, a burocracia, né, exacerbada, então ela limitava muito as ações. Né? Além disso, né, cresceu muito o autoritarismo. Com o crescimento do autoritarismo, né, tudo isso vai começar, então, a promover, né, aquilo que eu já comentei ainda há pouco, o esgotamento do modelo, né, do modelo socialista, do modelo pautado, né, na economia planificada. Bem, se esse modelo começa a esgotar, a gente começa a ter problemas com o crescimento econômico. Começa a ter problema com a produtividade. E no momento em que o mundo capitalista está avançando a passos largos, já entrando, né, numa terceira revolução industrial, né, no qual a tecnologia passa a comandar, né, de uma forma muito presente todo o desenvolvimento. E a União Soviética, ela fica, de certa maneira, para trás em relação a isso. E as outras nações que também, né, com exceção da China, que praticamente 10 anos depois de se tornar socialista, ela acabou rompendo com a União Soviética, que fez o seu próprio caminho, né? Então desconfigurou um pouco do modelo soviético. Os demais países continuaram como sendo satélites dos soviéticos. Bem, isso tudo fez com que a economia real, aquilo que diz respeito ao cidadão, aquilo que produz
aquele produto de consumo, aquilo que vai ser utilizado por ele, desde o sabonete que se usa, a pasta dental, né, o calçado, a confecção, etc., o eletrodoméstico, começou a se tornar, né, de difícil aquisição. Né? Por outro lado, para manter, né, essa hegemonia, né, sobretudo junto com os Estados Unidos, no que diz respeito às questões bélicas, às questões, né, aeroespaciais, eles investiam muito dinheiro e que tiravam da economia real para manter essa estrutura. E isso, obviamente, foi minando cada vez mais a economia real. Tá? Por outro lado, né, os políticos da velha guarda estavam muito idosos. Né? Então, Brezhnev, né, que foi um dos últimos desses, que ele, ao morrer em 1982, né, já não existiam praticamente mais pessoas, né, a não ser alguns idosos demais, outros já com a saúde bastante debilitada, né, de forma que dentro daquele arranjo não sustentava mais. Então, né, em 1985, né, aparece uma figura nova. Tá? Quem que é essa figura? Mikhail Gorbachev. Tá? Mikhail Gorbachev é um indivíduo que ele vai aparecer no cenário mundial, né, e vai ficar conhecido como o político que levou o socialismo ao ocaso. Né? Então, a dissolução da União Soviética e tudo mais. Então, o que vai acontecer aqui? Então, só que não era uma intenção dele. Né? O que acontecia é que ele precisava colocar a União Soviética, né, no mapa mundial. Novamente, que ela precisava renovar as suas relações, sobretudo comerciais. Então, Gorbachev, ele vai desenhar, vai arquitetar um plano, né, para poder, né, através de algumas transformações, né, recolocar a União Soviética num patamar de desenvolvimento maior. Então, o que vai ser esse plano dele? Né? Esse plano vai ser constituído por duas linhas de ação. Uma, ele denominou como perestroika. E a outra, ele chamou de glasnost. Então, o que vinha a ser a perestroika? A perestroika é uma palavra russa que boa parte do mundo conhece, né, que dá a ideia de algo como estruturação ou reestruturação econômica. Então, o que ele pretendia com isso? Ele pretendia chamar a atenção do mundo, inclusive capitalista, para investimentos dentro da própria União Soviética, especialmente da Rússia, né, para renovar, sangue novo, né, dinheiro novo, ter acesso às tecnologias. Mas aí, ele enfrentava problemas internos e externos. Interno era aquela elite que não queria largar o osso. Né, que eles estavam ali, bem ou mal, eles eram o poder. Né? Por outro lado, né, externamente havia uma desconfiança. Desconfiança em relação à União Soviética, desconfiança em relação ao regime e desconfiança que ele pudesse conduzir, né, esse processo até o fim. Tá? Para conseguir essas mudanças econômicas, ele precisava também mudar, né, politicamente o país. Então, a glasnost é uma palavra que tem algo a ver com transparência política. Então, dentro desse contexto, o que ele faria? Ele abriria gradativamente para outras formas de pensamento. Então, por exemplo, né, a possibilidade de novos partidos políticos, de ideias diferentes daquela. Então, com isso, né, ele estaria realizando um processo de transformação, mas a ideia dele não era destruir, né, o socialismo propriamente dito. Né? Todavia, como eu disse, ele enfrenta uma série de problemas, ele enfrenta uma série de restrições, né, e pode-se dizer até mesmo que, né, o planejamento dele, de certa forma, foi dificultado, né, e aí ele começou, de certa maneira, também a agir, né, pelos bastidores. E a gente vai ter a percepção de algumas alterações dentro do próprio bloco e fora que vão ser elementos que vão ajudar a acabar com o sistema. Então, por exemplo, em 1989, nós temos, né, a queda do Muro de Berlim, né, que era uma espécie assim, de símbolo, né, da divisão leste-oeste.
né, um símbolo do capitalismo de um lado e o socialismo do outro. Então, né, o Muro de Berlim cai em 89, né, com isso, em 1990, um ano depois, nós temos a reunificação alemã, tá? Em 91, algumas repúblicas soviéticas, as chamadas repúblicas bálticas, Estônia, Letônia, Lituânia, declaram a independência, né? A União Soviética não reage, coisa que em décadas anteriores, qualquer coisa nesse sentido, eles estariam, né, reagindo vigorosamente. Tá? E aí, ele chega a ser deposto. Através de um golpe, né, ele acaba sendo deposto do poder, ele fica fora do ar durante aproximadamente um mês, né, e um político russo, né, que também começa a ascender naquele momento, chamado Boris Yeltsin, né, reconduz, né, o Gorbachev ao poder, né, e a partir daí a gente vai assistir aquilo que vai ser a dissolução da União Soviética. Então, 1991. Né, é a data, né, o ano, por assim dizer, que nós vamos ter a dissolução da União Soviética. Né, com isso, aquele país gigantesco deixava de existir, né, e no seu lugar foi criada uma organização denominada CEI, Comunidade de Estados Independentes. E a partir daí começa um novo tempo nos países da antiga União Soviética, como também nas nações do leste europeu, né, nas nações que tinham um regime socialista. Bom, mas por hoje nós ficamos por aqui, né, e até o nosso próximo encontro.